Buenas, eu sou Daniel Baldin Francischini, engenheiro químico graduado pela URGS, e hoje tu vai aprender como resolver um problema de engenharia química básico, um tanque aberto. Vamos lá então? Começando então, esse é a cara do problema clássico de engenharia, onde a gente tem um tanque aberto, uma corrente de entrada, uma corrente de saída, e a questão aqui é acompanhar o nível de líquido dentro do tanque, certo? Então a gente pode começar a dar nome para as coisas. Vamos chamar essa vazão de entrada de Fin, por exemplo. Chamar a vazão de saída de Fout. Vamos dizer que aqui dentro tem um líquido, uma quantidade de líquido com uma massa específica ρ. Aqui eu tenho uma massa específica ρin e aqui uma massa específica ρout. Certo? E aqui possui um nível H certamente e um diâmetro do tanque D. Certo? Então vamos começar. Agora eu vou assumir que agora você já tem um certo conhecimento básico de engenharia, de fazer balanço de massa. E a gente sabe então, para começar o balanço de massa, a quantidade de massa, a taxa de variação de massa dentro do nosso volume de controle, a taxa de variação é essa. Sempre lembrando que o volume de controle que eu estou definindo é o volume de líquido dentro do tanque, certo? Esse aqui é o nosso volume de controle. Volume de controle. Perfeito. Então, a taxa de variação de massa no interior do tanque é igual à taxa máxima de entrada menos a taxa máxima de saída mais um termo de geração de massa. Taxa máxima de geração. A gente sabe que não tem geração de massa dentro do volume de controle, que isso se dá através de reação, por exemplo, uma reação química, não vai ter, então esse termo vai ser zero. Lembrando então que o volume de um tanque, assumindo que esse tanque é um tanque cilíndrico reto, a gente vai ter a seguinte expressão para a massa dentro do interior desse tanque, para a massa no interior desse tanque é a massa específica vezes o volume, que é a área da base, vezes a altura do tanque. E essa altura vai ser uma função do tempo, que é a altura que a gente vai querer acompanhar ao longo da simulação, certo? Derivada no tempo. A vazão máxima, taxa máxima de entrada, é a massa específica de entrada, vezes a vazão volumétrica de entrada, Fin e Fout são vazões volumétricas, menos massa específica de saída, vezes vazão volumétrica de saída. Perfeito? Assumindo então que a densidade na entrada, no volume de controle e na saída, devido ao sistema ser, por exemplo, a temperatura constante, a gente vai assumir que as densidades são iguais. Então a gente pode escrever esse balanço de massa da seguinte forma, considerando também que a área da seção transversal aqui do cilindro, do tanque cilíndrico é constante também, né? Obviamente. A gente vai escrever o balanço de massa dessa forma aqui. E agora a gente pode fazer o seguinte, a gente pode dividir todos os termos por a massa específica vezes a área da base. E desse jeito a gente tem o nosso balanço de massa escrito de uma forma mais simplificada, dessa forma aqui, certo? Ou seja,
A variação no nível do tanque vai se dar exclusivamente da variação ou da diferença entre as vazões de entrada e de saída, certo? Aqui ele está representado a vazão de saída através de uma válvula, certo? Vamos supor que essa válvula ela vai permanecer com seu coeficiente de vazão constante ao longo da simulação. Não vamos fazer abertura e fechamento da válvula, na abertura da válvula. E uma equação básica das válvulas é a seguinte: a vazão volumétrica de uma válvula é dada pelo seu coeficiente de vazão vezes a raiz quadrada da altura de líquido no interior do tanque. Certo? Então, dessa forma, a gente consegue reescrever novamente a nossa equação diferencial. Só vou arrastar um pouquinho para cá. Variação do nível do tanque em relação ao tempo é dado pela diferença entre as vazões. F' vai ser mantida constante durante toda a simulação, o coeficiente de vazão também constante, e a raiz do nível, certo? Então, essa daqui é a nossa equação diferencial que vai descrever esse sistema. A gente precisa de uma condição inicial, certo? Vamos assumir então que o nível do tanque no início da simulação a gente vai começar ele com 0. E vamos dar alguns valores para esses coeficientes. Vamos supor então que o diâmetro são 10 centímetros, o diâmetro do nosso tanque. O coeficiente de vazão, vamos assumir 10 centímetros na 2,5 por segundo. E o Fim, 10 centímetros cúbicos por segundo. Beleza? Então vamos partir então para o Python, onde a gente vai realizar a simulação desse sistema e ver o comportamento do nível. Perfeito? Vamos lá. Então aqui já criei um novo arquivo do Jupyter, certo? Então vamos usar aquele nosso exemplo que a gente viu nos vídeos anteriores das equações diferenciais e vamos dar o nosso famoso Ctrl+C, Ctrl+V, né? Porque a gente quer poupar trabalho, beleza? E vamos lá. Vamos copiar a definição da função, certo? Agora, nossa variável de estado não é mais o número de população, né? É o nível do tanque, a variável de integração é o tempo, e a gente tem os nossos parâmetros, que são a vazão, o CV e o diâmetro do tanque, certo? A nossa equação diferencial é a derivada do nível do tanque em relação ao tempo, 1 dividido por a área da base, vezes a vazão de entrada, menos o coeficiente de vazão, vezes a raiz quadrada do nível. Perfeito? E a gente vai retornar aqui DHDT. Certo? Vamos indo. Definindo então o nosso intervalo de tempo. Vamos resolver o problema. Bem prático, bem rápido, olha só. E aqui agora a gente tem que passar os nossos argumentos. A gente falou 10 para cada argumento, certo? Então vamos lá. Isso aí. Vamos rodar a simulação. Vamos ver, deu problema. Óbvio que deu problema, porque a gente não definiu a área da base. Aqui, a área da base ela é igual a π vezes o diâmetro ao quadrado. Vamos ver?
Vai dar erro de novo, né? Obviamente. Ah não, ele funcionou porque a gente manteve a mesma nome, mas vamos mudar o nome, né? A gente está com um tanque aberto, então vamos mudar esse nome da nossa função, certo? E vamos colocar aqui o nome da nossa função que a gente acabou de criar. Aparentemente tudo certo. Vamos copiar o plot. Até o plot a gente vai copiar, olha só a preguiça da gente. E vamos ver se ele resolveu. Olha só, a gente começou no nível 10, vamos começar no nível 0, foi o que a gente falou. E aqui está então, começa no nível 0, tem uma alimentação, o que vai acontecer? O nível vai começar a aumentar, até que vai existir uma altura específica que corresponde ao estado estacionário desse problema, desse sistema. E então vamos tentar achar esse estado estacionário, né? Vamos aumentar o nosso tempo de simulação. 100 segundos ainda não. 200 segundos. Quase lá. Quase 300. 5 minutos. Aí, ó. Praticamente 1 centímetro é o estado estacionário. Então, o nível estacionário, em que a vazão de entrada se torna igual à vazão de saída e o nível mantém constante, é aproximadamente, então, em torno de 1 centímetro o nível. Ou seja, na vazão de 10 centímetros cúbicos por segundo na entrada e na saída, para esse tanque desse tamanho, a gente tem um nível estacionário de 1 centímetro. Bem legal, né? Um sisteminha bem básico da engenharia. E a gente está vendo aqui meio que na prática como que a gente faz a simulação desse sistema. Lembrando que aqui o eixo é o nível do tanque e aqui é o tempo da simulação. Perfeito? Então esse foi um exemplo de um problema dinâmico de engenharia, bem básico. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, por favor, deixe aquele like. Eu agradeço demais. Se quiser também, se está gostando do conteúdo, aproveita e já se inscreve no canal, que a gente vai conseguir dar prosseguimento nessa jornada, rumo aos problemas mais complexos, talvez. E eu agradeço de coração se você se inscreveu, se você curtiu, e é isso aí. Feito! Eu acabei esquecendo a água aqui, mas bom lembrete, ó, beba água, se hidrata, tá? Porque é muito importante. Beleza? Um abraço então, até mais.